Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação, com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas saudáveis. No dia 31 de março, comemora-se o Dia da Saúde e Nutrição. Esta data foi definida no calendário oficial do Ministério da Saúde para incentivar hábitos saudáveis. Recebemos hoje a nutricionista Silmária Soeiro para explicar a importância de uma dieta equilibrada para pessoas recuperadas da Covid. Silmária vai falar sobre os nutrientes, proteínas necessárias para o restabelecimento do sistema de defesa, onde encontrá-los e a importância de uma alimentação saudável para pacientes recuperados da doença. A nutricionista é conselheira titular do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, no Ceará, responsável técnica na Casa São Vicente de Paulo, professora de pós-graduação da Faculdade Unileia e bacharel em nutrição pela Universidade Estadual do Ceará. Também é pós-graduada em biotecnologia aplicada à área da saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Muito obrigada pela sua presença, Silmária. Vai ser muito bom falar com você sobre esse tema. Obrigada. Prazer é todo meu. Principalmente, acho que pela representação de divulgar esse assunto, que é tão importante. A gente se aproxima do dia 31 e aí a gente não percebe a importância disso para uma realidade de pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Muitas pessoas já passaram pelo processo de infecção, por todas as etapas, né, da doença, e mesmo assim, pós-recuperação, pós-alta, né, do alta médica, ainda permanece com alguns sintomas. Sejam eles falta de paladar, cansaço, fadiga, seja ainda por carência, por perderem muito peso durante o processo de internamento, né? Seja por queda de cabelo ou carências, né, como um todo, não só pela questão estética, né, principalmente que afeta muito as mulheres, a questão da perda do cabelo, mas por sintomas que cada dia que passa vão surgindo mais, né, sintomas a longo prazo. E aí a gente tem que trabalhar a questão da alimentação saudável por realmente restabelecer tudo aquilo que foi perdido no processo de internamento, no processo de infecção, no processo de combate, né, de estresse muito grande que esse paciente passou, e não tem outra condição, né? Não existe outra condição. Nós ainda vivemos uma descoberta a cada dia que se passa, além dos sintomas a longo prazo surgirem, né, às vezes sem conexão, né, a questão da perda de cabelo, às vezes 2 meses depois da alta médica. E além desses sintomas que vão surgindo, que a gente não tinha dimensão antes, né, tem a questão também desses pacientes terem que voltar, né, à sua vida normal, a voltar a trabalhar, a um desgaste também natural da vida que segue. Ô, Silmária, e quais são os cuidados que o paciente que teve a Covid deve ter com a alimentação depois que ele volta para casa para tentar ter uma vida saudável? As principais deficiências, né, que a gente identifica, tanto do jovem ao idoso, é comum a gente identificar a carência de ferro e carência do sistema imunológico como um todo, porque passou por um processo infeccioso muito longo, né? E numa situação de tratamento que não existe um protocolo ideal, fechado, em que eu, aplicando aquele protocolo durante o processo de infecção, eu tenho 100% de certeza de recuperação, né? Infelizmente, não é assim. Então, o que é que a gente tem? Tem essa carência de ferro, carência de vitamina A, vitamina do complexo B, né? Principalmente ferro, né? Que é os pacientes desde jovem a idoso. Os idosos são os que mais relatam, o que mais a gente identifica de alteração bioquímica,
de carência de ferro, mas jovem também passa por essa carência, passa por essa deficiência de ferro. E, além disso, o processo, né, de coagulação sanguínea, que foram muito, que foi um processo de combate, de receber anticoagulante durante o processo de internamento, ainda perpetua durante um período, mesmo após a alta médica. Então, essas vitaminas ricas como vitamina B6, a vitamina C, elas ajudam como os minerais como selênio, como ferro, como zinco, a dar um suporte ao sistema imunológico para que refaça as defesas e que essa pessoa não possa ser acometida por uma infecção oportunista. Por exemplo, estamos no período de chuva, né? De inverno em algumas regiões, então a pessoa se restabelece do Covid, mas pode desenvolver uma gripe, uma infecção oportunista, que em uma situação natural ele não iria sentir, ou então ele iria combater sem sentir os sintomas, ia ser uma pessoa sintomática. Quais são esses alimentos, Silmara? Quais são os alimentos que devem fazer parte do cardápio de um paciente pós-Covid? Bom, a gente trabalha todos os nutrientes, né, do guia alimentar, carboidrato, proteína, gorduras, boas gorduras. A gente tem a questão das vitaminas e dos minerais, que isso é muito importante. Cada indivíduo tem a necessidade específica de cada um, mas a dieta tem que ser composta de todos esses grupos alimentares, que é isso que se preconiza no Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Então, para restabelecer o sistema imunológico, eu preciso de carboidrato, eu preciso de proteína, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso das boas gorduras, né? Além do que, existem vitaminas que são também fornecidas através das vitaminas, das gorduras, através das frutas e vegetais, né? Então, realmente, não existe um alimento que eu consuma e só ele vai me restabelecer. O que eu preciso é de um equilíbrio alimentar, uma equilibrada. Quanto mais colorida, mais nutrientes vão ter naquela refeição. Então, para o paciente que sai, muitas vezes ele não consegue comer a quantidade de alimento que ele comia antes, por questão ainda de não ter o paladar, por questões ainda de ter cansaço até para o ato de se alimentar. Então, o que é que a gente orienta? Que cada refeição do dia seja em menor volume, mas que contenha todos esses nutrientes em cada refeição, para que o mínimo possível que ele consiga se alimentar, ele tenha o restabelecimento dessas fontes de nutrientes, para que ele possa realmente se recuperar, tanto questão de massa muscular, que é tecido ativo, né? Quanto ao sistema imunológico, que precisa ser restabelecido, porque foi realmente um período de muito estresse bioquímico, de muito combate. Silmara, é indicado que a pessoa que teve a Covid, ela faça exames para saber quais são as carências dela? Que exames são esses? Assim, eu não oriento que o paciente ele volte de novo, né, para uma nova exposição. O que é feito? Pacientes que ainda têm cansaço, fadiga, que não consegue nem se alimentar, não consegue ter força para se alimentar, eles são acompanhados, né, por um longo período por uma equipe multiprofissional de nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. Então, esses pacientes é solicitado exame, por exemplo, se solicita o hemograma completo, se solicita exames para verificar a função pulmonar, para verificar a função hepática. Por quê? Porque usou medicamentos, até a coagulação pode ocorrer algum dano hepático. Então, se solicita, tem uma gama de TGO, TGP, troponina, existem uma gama de exames solicitados pelo médico, né, que acompanha o paciente.
ele solicita esses exames para avaliar todas essas funções, né, do organismo, para ver como é que o corpo está respondendo pós-infecção. Mas, normalmente, a pessoa que tem sintomas leves, né, que ficou em casa, se recuperando em casa, medicamentos, orientação médica em casa, essa pessoa, normalmente, ela restabelece todas as necessidades nutricionais dela, sem precisar fazer exame bioquímico, né, sem esse acompanhamento mais específico e mais atencioso. Então, normalmente, essa pessoa tem uma alimentação equilibrada, 6 refeições ao dia, com todos esses grupos, né, de alimentos, com refeições realmente regulares, sem pular uma refeição, sem deixar de tomar um café da manhã para ir só almoçar, né? Então, se ele restabelece todas essas 6 refeições com todos esses grupos nutricionais, ele vai ter um período de mais ou menos 15, 20 dias para restabelecer a questão imunológica, restabelecer também a questão a deficiência de ferro que tem pós-infecção, né? Então, normalmente, não se é solicitada essa bateria de exames para todo mundo. É só pedido para aquelas pessoas realmente, aquele percentual de pacientes que ficaram 60 dias internados, que ficaram, às vezes, 60 dias no UTI, né? Que passando por todo esse processo de combate e muito tempo de internamento. Silmara, existe algum alimento que é contraindicado? Assim, o que é que se trabalha muito mais de perto? São aqueles pacientes que já têm comorbidade. São aqueles pacientes acima de 60 anos, que normalmente têm um ou mais comorbidades, né? E que esses pacientes normalmente passam mais tempo de internamento. Então, para esses pacientes, o quê? A gente orienta diminuir os alimentos ultraprocessados, muito industrializados. Por quê? Porque tem uma quantidade maior de açúcar branco, que não, só tem produto químico, né, para purificar e deixar claro, deixar aquele açúcar mais branco, mais claro. Além disso, a gente orienta também a questão dos refrigerantes, dos sucos industrializados, dos quinó, produtos de realçar sabor, né? Que na verdade são utilizados, a maioria dos pacientes relatam que utilizam isso para quê? Porque como eles não têm o paladar, né? Como eles ainda têm a questão do sabor, né? É bem irregular eles falarem isso, que não sentem ainda sabor, que não sentem vontade realmente comer, que não gostam da comida, que a comida tem gosto metálico na boca, né? Então, por isso, eles fazem uso de refrigerantes, em maior quantidade, fazem uso de quinó, de produtos industrializados. Então, isso daí a gente realmente combate. Por quê? Porque é um excesso de sódio, um excesso de produto químico que, ao ajudar a alimentação, faz resgatar essas vitaminas que estão sendo consumidos, né? Que são produtos químicos, e aí sai na urina e você não absorve. Em relação aos suplementos vitamínicos adquiridos na farmácia, eles devem ser substituídos por uma alimentação saudável, correto? Exatamente. Muitos desses pacientes, eles saem, principalmente aqueles com mais de uma comorbidade, os diabéticos, hipertensos, eles saem do processo de internamento muito descompensados, né? Por quê? Porque tiveram que usar corticoide, aí aumentou a glicemia, né? Então, esses pacientes, eles saem com uma quantidade de deficiência muito grande. Mas o que é que acontece? Esses pacientes, normalmente, eles não procuram ajuda médica depois, né? Acham que ficaram bom, pronto, nunca mais querem procurar a ajuda médica por medo, né? De cada um tem uma história de vida, e aí foi traumático o processo de internamento, né? Então, eles se afastam um pouco da questão de procurar uma ajuda médica para acompanhamento pós-saída médica. Mas o que é que a gente orienta? Que não vá à farmácia, que não se automediquem, porque meu vizinho passou pelo processo de internamento e hoje está tomando o complexo vitamínico, né? Está em casa. O que é que acontece?
a maioria dessas pessoas, elas acham que tomar aquele suplemento, aquele complexo mineral, é o suficiente para ter um restabelecimento tanto do sistema imunológico quanto das carências que ficaram ao longo do tempo por uma alimentação inadequada. Então, o que é que acontece? Ele alia isso a não investir em uma alimentação adequada. E fora esse paciente, essa suplementação vitamínica, ela pode dar também o que a gente chama de superdosagem. Uma superdosagem interfere no medicamento, por exemplo, para evitar coagulação, né? Então, o excesso de vitamina K, ele inativa a ação do medicamento para coagulação. Então, se esse paciente, ele está tomando ainda um anticoagulante porque ele tem algum problema cardíaco, ou seja, vai promover uma nova internação, porque esse paciente pode ter um trombo, né, por uma superdosagem de vitamina K. As pessoas acham que tomando vitamina não existe uma superdosagem, existe sim, tanto de mineral quanto de vitamina. Além do que, superdosagens, né, além de interferir na questão da coagulação, acontece o que também? Às vezes, o excesso de vitamina C sai pela urina, ou seja, eu não estou me beneficiando daquilo que eu acho que eu comprei que vai resolver todos os meus problemas. Então, a orientação é que eles busquem um nutricionista, uma nutricionista, para fazer o acompanhamento, é isso? E não se automediquem, nem se auto-alimentem, é isso? Essa é a orientação. Se é um paciente que passou muito tempo, quer seja jovem, quer seja uma pessoa da melhor idade, ele passou muito tempo no processo de internamento, ele é aconselhado na alta médica a procurar um acompanhamento tanto nutricional quanto do médico. Se o paciente é da melhor idade, acima de 60 anos, esse acompanhamento tem que ser ainda mais fortalecido. É realmente procurar um nutricionista, procurar o seu médico. Por quê? Porque são essas pessoas que vão orientar o pós-alta, né? E que realmente o meu alimento não pode interferir na ação medicamentosa, né? Por quê? Porque esses pacientes ainda vão precisar dessa ação de medicamentos pós-alta, principalmente quem é paciente com comorbidade. Silmara, você tem alguma dica para as pessoas aumentarem a imunidade para reforçar as defesas do organismo contra a Covid-19? Quem não tem Covid, quem nunca teve, como é que a gente faz para aumentar essa imunidade? Quais são os alimentos que podem ajudar a reforçar a imunidade? Normalmente, nossa alimentação do brasileiro, ela não tem carência de carboidrato, de proteína, né, de gordura. Nosso hábito alimentar não dá essa carência. Então, para restabelecer o sistema imune, a gente orienta o quê? Observar os alimentos com presença de selênio, de zinco, porque são esses alimentos que normalmente a gente não consome. Quais são então, alimentos ricos em selênio. A gente tem um feijão da gente, feijão de poda, riquíssimo em selênio, a castanha do Brasil, a castanha, né, do Pará, a castanha de caju. Então, são alimentos ricos em selênio. O zinco, a gente tem carne, tem gema de ovo, né, tem uns legumes, uns legumes de cor mais escura, que são ricos em zinco, né? Então, esses minerais, a vitamina C, né? Esses tantos minerais quanto as vitaminas são importantíssimos para restabelecer esse sistema imunológico, porque normalmente as pessoas não comem, né, essas fontes alimentares. Outra coisa importante é a vitamina D, né, que muitos estudos, né, já vêm trabalhando a questão do nível de vitamina D sérico, né, na corrente sanguínea, com o tempo que esse paciente passa durante o internamento. Então, fontes de alimentos de vitamina D. Eu tenho o quê? Eu tenho leite, derivados do leite, mas 60%, né, dessa minha reserva de vitamina D é através da exposição solar, naquele horário, cara, que é permitido.
até 8 horas do dia e depois das 4 horas da tarde, né? Se for uma região muito ensolarada, como o nosso Ceará, a gente se expõe depois das 5. Então, você orienta que, além do sol, nesse horário mais saudável, que a pessoa também consuma alimentos ricos em vitamina D, que são... Isso. Quais são eles? Gema de ovo, leite, derivados do leite, né? Então, faz parte, não é algo que foge ao meu hábito alimentar. Faz parte do meu hábito alimentar. Né? E por uma questão ou outra, eu estou passando por por alguma situação muito restritiva, que aí eu não consumo, né, esses alimentos fontes e aí acabo tendo essa deficiência. Então, durante esse processo, né, de pandemia, que ainda assim não se estabeleceu qual o melhor combate para a doença. Então, realmente nós temos que melhorar nosso sistema imunológico, nossa alimentação, nossos hábitos de vida, né, mais saudáveis, para que se a gente for acometido, né, pelo processo de infecção ou pós-infecção, quando a gente está restabelecendo tudo aquilo que foi perdido durante o processo de infeccioso, né, que a gente consiga realmente melhorar o sistema imunológico e possa combater o vírus, as mutações do vírus, novos surgimentos de novas formas do vírus, para que a gente possa realmente vencer essa pandemia. Obrigada, Silmara. Você tem mais alguma coisa para falar que não foi abordado? Não, tudo foi bem abordado. A questão da queda de cabelo, muito tempo depois, né, da infecção e às vezes da alta médica, acomete muitas mulheres e realmente a gente sabe que a perda capilar, às vezes, de 300 fios de cabelo por dia, uma quantidade grande, redução mesmo do volume de cabelo, é muito importante a questão da manter a reserva de ferro, porque muitas carências de ferro dá essa queda de cabelo. E ainda acham, né, não é uma coisa ainda estabelecida, mas os médicos suspeitam que microcoagulações, né, que aconteceram no folículo capilar ocasionam essa queda de cabelo, né? Então, os alimentos ricos em vitamina C também ajudam, né, a evitar essas microcoagulações. Então, tanto o ferro quanto a vitamina C é muito importante no processo de um paciente, uma mulher ou homem, que foi acometido por essa queda de cabelo, um volume maior, né? E a gente sabe que o processo de internação, né, já é estressante. Tudo, né, tem uma dimensão muito maior psicologicamente, né? Então, como ainda não se sabe se isso é provocado por uma questão de estresse ou por uma deficiência, a deficiência a gente pode resolver, né? A questão, né, de estresse, só o tempo e a ajuda com a equipe multiprofissional, de psicólogo, né, de médico, para poder restabelecer a outra questão psicológica, né? Mas restabelecer essa eficiência é coisa que a gente pode fazer, que está no nosso alcance, que não foge à nossa realidade, né? Uhum. Obrigada, Silmara. Muito obrigada pelas suas explicações, tá bom? Foi um prazer enorme, foi um prazer, Mônica. Obrigada.